Olá a todos, boa tarde. Nossa segunda live do dia na semana do cliente. Eu sou o Fabrício Alves aqui do time de produtos e gostaria de agradecer ao time de marketing pelo convite para participar da semana, ok? E nós vamos estar hoje nas próximas uma hora aí falando sobre data lakes e marketplaces no contexto do BI Target, ok? Então, vamos explorar um pouquinho de como que a gente pode se conectar a esse tipo, né, de fontes de dados e como é que isso pode ser utilizado nos seus projetos de BI, ok? Fiquem atentos aí às caixas de perguntas, participem, tá ok? A presença de vocês é mais do que bem-vinda, conto com todos vocês. Só iniciar o meu vídeo aqui. Bom, creio que todos vocês estejam já conseguindo ver a minha apresentação. Então, o nosso tema dessa Masterclass vai ser os Data Lakes, né? A relação do target, né, com os Data Lakes. Como é que isso acontece? Como é que isso tecnicamente é possível? O que que a gente pode aproveitar, né, dessas estruturas de dados? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Fabrício Alves aqui do time de produtos, ok? Alguns já me conhecem de longa data, tá? E, de novo, é um prazer estar com vocês nesse momento, participando dessa semana que é tão importante para nós, que é a semana do cliente, ok? Bom, para começar a falar, né, de Data Lake e Marketplace, relembro para vocês da arquitetura da qual nós estamos falando, né? Então, a arquitetura de dados em BI, ela tem vários contextos e ela pode ocorrer de várias formas diferentes, tá? E essa daqui é a arquitetura no contexto target, tá? No Target Decision Suite com o Target Memory, tá? A arquitetura ela é simplificada e ela é para ser assim, né? Foi pauta do nosso momento anterior aqui na semana do cliente, mais cedo, às 9 horas, que é, né, dessa evolução como o Target foi simplificando esse modo de nos conectarmos às fontes de dados. Tornar o processo por trás, aquele que ninguém conhece, né, que é da ETL, da conectividade, tornar esse processo simplificado, e a gente, né, conquistou, né, esse marco de trazer isso para o Brasil, fazer BI de uma forma mais simples, ok? Mais concisa, mais rápida, né? E tem um agente aí transformador que é o in-memory. E agora nós vamos falar um pouquinho da ampliação disso, porque na ponta, né, de tudo estão as fontes de dados. A gente fala muito, né, dos dashboards, de como isso pode auxiliar as organizações, né? A gente fala muito do contexto do target quanto tecnologia, do contexto do in-memory, e agora chegou a hora de a gente falar um pouquinho das fontes de dados, né? Então, BI precisa ser vivo, né? O BI precisa estar alimentando o negócio com informações. E a ideia é que a gente saia um pouquinho do contexto dos bancos de dados que a gente conhece, sair do contexto do banco de RP, né, eu diria aí Oracle, SQL Server, os bancos relacionais dos sistemas de gestão. Vamos falar um pouquinho, vamos mirar um pouco mais alto, como é que a gente pode consumir outros tipos de informações. É um assunto bem relevante, está muito em alta, muito se fala sobre data lakes, né, sobre data marketplaces, né? Então a ideia um pouquinho aqui é passar para vocês alguns conceitos, tá, de data lake, de marketplaces, e tecnicamente aqui a gente vai fazer um hands-on aqui, nós vamos nos conectar a um provedor, né, de lake, a alguns provedores de marketplaces, ok? Então a ideia inicial, né, vai partir
desse ponto, né, do que são os data lakes, o que são os marketplaces e como é que isso pode ser aproveitado nas organizações, mas vem um ponto anterior que as pessoas perguntam muito, né? Data warehouse e data lake é a mesma coisa, né? Vocês sabem diferenciar uma coisa da outra? Então, o pressuposto tá é que os data warehouses são estruturas, né, com propósito definido, são estruturados com propósito definido. Então, geralmente, um data warehouse ele vai ser desenhado para uma aplicação, muito comumente utilizado para BI. Então, o data warehouse ele vem estruturado, por exemplo, para BI no contexto de RP, do que a gente vem falando. O Data Warehouse vai com informações de faturamento, né, de contábil, de fiscal, mas não só o assunto, a estrutura em que está aquilo, as colunas de dados, a amplitude desses dados, ela está direcionado para um propósito definido. E geralmente vai ser a confecção de um ou mais dashboards. Se eu quiser utilizar esse data warehouse para outro propósito, ele pode até servir, mas pode ser que ele falte informação. E aí eu vou precisar fazer edições e criar estruturas ali dentro que vão fugir daquele propósito inicial, né? Então, a definição básica aí do data warehouse é que ele é estruturado para um propósito definido, né? Ele chega a ter, posso dizer assim, que ele tem as limitações desse direcionamento. Já um data lake, ele sai aí, ele rompe a bolha do banco de dados em si, né, das tabelas ali, para uma ideia mais de repositório. Vamos dizer como repositório. Ainda digo mais, né, repositório multipropósito. Por exemplo, pode existir dentro de um data lake um data warehouse. Pode existir dentro de um data lake um banco relacional de um RP, ok? Então imagina o data lake como uma estrutura computacional e ali dentro existe agnóstico no sentido de tecnologia. Ali dentro eu posso ter bancos relacionais, posso ter bancos no code, eu posso ter DWs, eu posso ter bases de dados não estruturadas, não normalizadas, posso ter data lakes, ou perdão, pessoal, posso ter data marketplaces ali dentro, ok? Então imaginem o data lake como uma estrutura maior, um concentrador multipropósito de dados que pode ser utilizado para o contexto de BI ou não, ok? Então, essa é a diferença básica, tá? Então, eu poderia dizer para vocês que o Data Warehouse, dentro do contexto de Data Lake, ele é uma parte do Data Lake. Assim como, né, os Data Marketplaces podem ser uma parte de um Data Lake ou um serviço terceiro que um Data Lake oferece. Tudo bem? Já os data marketplaces, né, estão dentro do contexto de um data lake. É muito comum, né, que um data marketplace esteja no contexto de um data lake. Podem e existem marketplaces standalone que são o serviço em si e não estão dentro de uma estrutura maior de lake, mas é muito comum que os marketplaces estejam numa estrutura de lake, tá? E esses data marketplaces, eles podem ser fontes gratuitas ou pagas, tá? Já mais endereçadas para dados de mercado, dados de nicho, de governo, etc. Então, imagina o seguinte: alguém reúne informações já lapidadas, já verificadas, analisadas, né, certificadas, e essas informações elas têm valor financeiro. Isso pode ser vendido, né, ou pode ser colocado ao público, né, de forma gratuita. E, geralmente, as informações de um data marketplace, elas já estão mais direcionadas, estão vocacionadas para um determinado mercado ou nicho, né? Então, ah, essa é a diferença, tá? Então, repassando aqui, né, os data warehouses, as estruturas, né, direcionadas e com propósito definido, os data lakes, né, que formam essa estrutura computacional multipropósito para vários tipos de estruturas e instâncias de bancos de dados, e os data marketplaces, que pode ser um banco relacional, pode ser um DW, mas a diferença é que ele geralmente ele está, né, com dados nichados e com dados ali já
bem relevantes e apurados que vão entrar num contexto de negócio. Seja para quem está produzindo uma aplicação, poxa, eu estou produzindo uma aplicação e eu preciso de informações de geolocalização. Em vez de eu construir essa informação, eu posso consumir um marketplace daquilo. Ou eu estou lançando no mercado, né, uma aplicação e eu preciso de informações demográficas, então eu posso consumir um marketplace, ok? Bom, para o nosso exemplo de hoje, eu vou utilizar um data lake, tá? Que eu tenho estudado bastante aqui internamente no produto, a gente tem estudado bastante. Nós temos clientes que utilizam esse data lake tanto no Brasil quanto fora, ok? Vou chamar aqui a telazinha aqui dele, tá? Lembrando, tá? Essa aqui não é nenhuma indicação de uso, tá? É só mesmo por motivos acadêmicos aqui e para a gente fazer essa live de hoje, tá? Eu estou utilizando aqui um data lake chamado Snowflake, ok? Imaginem que isso aqui é um serviço em nuvem, tá? Que pode estar em qualquer lugar, inclusive esse lake ele é multinuvem. Você pode escolher a estrutura física, poxa, da Azure, Google, Amazon, e dentro da estrutura física você pode escolher a região, quer a região América do Sul, enfim, né? É um data lake bem estruturado, achei bem interessante, tá? Bom, o que interessa para nós aqui é que poxa, esse dado, tá? Esse data lake ele é um serviço e aqui dentro eu posso estruturar os meus dados. Por exemplo, tem aplicações que já não utilizam um banco relacional instalado on-premise ou até mesmo numa instância em uma nuvem. Já utilizam os data lakes. Por quê? Os data lakes têm uma característica de alta disponibilidade, velocidade, né? E a característica de suportar grandes workloads, né? Então, bastante tráfego de dados. Então, os data lakes para os desenvolvedores têm se tornado uma boa saída para storage, tá? Para storage de dados, para armazenar estruturas complexas de dados sem ter que administrar isso, tá? E vai além do que você pegar uma instância de nuvem e instalar o seu banco de dados lá dentro. Você continua em nuvem, mas continua com o contexto da administração. Então, o Data Lake ele pode ser usado nesse sentido. E nós temos alguns clientes que a estrutura de dados ela está tão grande, está tão intrincada entre RP, soluções de parceiro, ferramentas de governo, que é preferível que isso, né, seja levado para dentro de um data lake, né? Então, é uma escolha muito aí do time de tecnologia utilizar ou não um data lake para começar a fazer o storage e o armazenamento desses seus dados, tá? E nesse contexto aqui eu estou, né, simulando uma empresa que ela está com suas informações em um data lake e eu quero consumir isso com target, tá? Uma das formas de nós nos conectarmos, né, a um data lake, geralmente um dos caminhos vai ser um desenvolvimento de algum tipo de uma codificação. Isso eu posso utilizar C Sharp, eu posso utilizar Python, eu posso utilizar outras linguagens, né? Geralmente você vai usar um software, né? Um compilador, né? Um interpretador para você se conectar. Esses lakes eles vão te fornecer uma URL, você vai gerar um token, né? Que é o que te autentica perante, né? A estrutura de governança desse lake, ok? Só que também a maior parte dos data lakes também fornecem um componente que é bem prático e nos leva aí no patamar, quando eu falo de implementação, tá? Muito mais rápido e às vezes não é tão valorizado assim, que são os providers de ODBC, tá? Analisando pelo menos dois data lakes famosos, quando você abre a documentação na parte de downloads, essas empresas elas, né, elas disponibilizam um provider em ODBC já pronto para você implementar. Como a gente está falando aqui de target no contexto de Windows Server, né, os providers ODBC são amplamente utilizados e dão uma velocidade de implementação. Eu digo, aqui tá, não estou dando uma indicação
de certo ou errado. Eu estou pensando aqui em praticidade e velocidade, ok? Você pode optar por abrir um interpretador de Python e começar a fazer o teu código apontando para um lake. Mas se esse lake fornece um provider ODBC, talvez você atinja o seu objetivo mais rápido utilizando esse tipo de conexão, tá? Aqui para esse data lake que eu estou utilizando, né, que é o Snowflake, eu já fiz download previamente, aqui é configuração de Windows, tá? Não tem nada fora do padrão do que vocês conheçam. Ao fazer o download e instalar o provider, ele figura aqui embaixo, né, faz parte da minha lista de providers, né? Eles estão aqui e eu posso começar a me conectar. Vou fazer isso com vocês aqui do zero, tá? Para vocês verem como é interessante. Aqui eu deixei alguns dados, tá? Já prontos, uma base, tá? Essa base ela não tem um mercado definido, tá? Informações de clientes, de produtos, é uma base para a gente testar, né, esse consumo. Lembrando, tá? A ideia aqui é a gente consumir informações que estão fora do teu ambiente, consumir informações que estão fora do seu ERP, ok? Pessoal, recebi um feedback aqui de que não estamos vendo a tela do Snowflake. Peço desculpas para vocês aí. Eu vou voltar aqui, tá? Vou interromper o meu compartilhamento. Vou colocar a tela toda, que eu acho que vai ficar mais fácil, ok? Tá. O contexto, toda essa fala anterior, ela foi no contexto aqui dessa tela de administração do Snowflake, ok? Como um banco multipropósito, por ser, né, um data lake, aqui eu tenho os meus bancos de dados, né, as minhas instâncias. A estrutura vai ser de um banco de dados como nós a conhecemos, né? Então, eu tenho aqui a instância de banco de dados, eu tenho aqui os esquemas, né? E para cada esquema eu tenho as views, eu tenho as tables, ok? Então, a estrutura, né? Banco de dados, esquema, table. Essa é o formato, tá, de estrutura deste data lake em específico do Snowflake, tá? Outros data lakes podem ter estruturas diferentes, ok? Só que o que importa aqui é que não importa se isso é um data warehouse, se isso é um banco, se isso é uma replicação do CRP, se isso é dado de mercado, a estrutura aqui dentro ela vai ser semelhante, todas elas vão se comportar como a estrutura de banco, esquema, tabela. Isso facilita, né, na hora da construção das consultas, tá? Peço só um instante, por favor. Eu vou reduzir aqui a minha câmera para poder poupar banda, ok? Vou fazer uma transição de tela aqui e já volto com vocês. Bom, voltando aqui, eu vou utilizar esse Snowflake para fazer o nosso teste de conexão com target, ok? E anteriormente eu havia dito que nas configurações, quando você vai nas configurações dos data lakes, na parte de downloads, muitos deles fornecem providers ODBC, tá? Eu havia mostrado anteriormente que eu havia feito o download aqui, né, do provider ODBC, sem nenhum mistério, tá? Instala ele, vem aqui no ODBC, você vai enxergar aqui, né, o driver disso aqui dentro. Para motivo de teste, tá? Eu vim aqui, adicionei as minhas credenciais de acesso, né? Meu login, minha senha, e dei um OK para testar. Mas vamos fazer isso juntos, tá? Novamente, ok? Uh, Aqui dentro deste meu data lake, tá? Eu tenho dois bancos de dados, tá? E cada um tem vários esquemas diferentes, e em cada esquema tem um tipo de informação diferente, tá? Nós vamos consumi-los aqui com o target, tá? Neste data lake, tá? Da forma que ele apresenta aqui, as informações de conexão eu obtenho aqui embaixo de uma forma muito simples, tá? A primeira coisa que a gente
tem que saber é a URL, né? O endereço, o host, né? O qual nós vamos apontar. Então, por exemplo, aqui, eu copiei esse meu endereço, tá? Eu vou vir aqui de novo no meu ADBC. Pessoal, esse momento é apenas para teste, tá? É o teste mesmo das credenciais, tá? Ainda não está no âmbito ainda de consumir com o BI, tá? Esse passo aqui não é obrigatório, ok? Esse passo é mesmo para teste. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou adicionar uma nova conexão ADBC e me aparece, né, os drivers que eu posso utilizar, né, aqui para fazer uma conexão. Nesse caso, eu vou escolher o driver, né, Snowflake, porque eu já baixei e instalei. Data Source. Aqui eu vou colocar um nome amigável, tá? O teste semana do cliente, tá? Vai pedir meu usuário e minha senha. Eu vou colar por enquanto aqui, né, o server, ok? Que é o endereço, né? Esse meu a Snowflake, ele está com uma instância na, na Azure, né, na Microsoft, enfim, é o que eu escolhi quando eu criei a minha conta, então por isso que o endereço está apontado para Azure, mas eu não estou me conectando a um serviço da Azure, tá? Estou me conectando no Snowflake enquanto serviço, tá? Quem é a minha porta de entrada é o Snowflake. O Azure, nesse caso, é apenas a estrutura física que eles escolheram para se estabelecer, tudo bem? Vai me pedir agora algumas informações aqui. Então, eu vou fazer uma administração rápida aqui, tá? Por exemplo, para me conectar a um banco de dados, eu preciso, né, de credenciais de acesso. Então, eu vou vir aqui na administração disso e eu vou criar um usuário novo, ok? Vou criar aqui um novo usuário. Eu vou chamá-lo de target, ok? Vou colocar uma senha para nós utilizarmos aqui. Só um instante. Criar uma senhazinha rápida. Tá pedindo uma senha bem longa aqui, mas vamos lá. Ok, acabei de criá-la aqui, vou confirmar. Ok. E aqui embaixo, né, eu vou estar colocando só mesmo aqui o meu nível de acesso, vou colocar como, né, account admin aqui, definir aqui um padrão, vou criar meu usuário. Tá? O usuário está em implementação, demora alguns segundinhos, eu já posso vir aqui e colocar, né, esse meu usuário target, a minha senha que eu acabei de criar. Aqui eu já consigo fazer um teste de conexão, né? Aqui falhou, tá? Tá falando que eu preciso trocar a minha senha, tá? Geralmente neste Data Lake aqui, assim que você cria o usuário, na primeira conexão ele vai te pedir que você recrie, né, pelo gerenciador. Então eu vou vir aqui no gerenciador, tá? E vou dar um reset nessa senha e vou criá-la novamente, ok? Deixa eu colocar uma senha do Windows aqui, acho que fica até mais fácil. Uma que o Chrome sugeriu aqui para nós, ok? Então, criei essa senha, confirmei, tem um update aqui, vai fazer a atualização da senha. Eu já vou colocá-la aqui. Teste de conexão, ó, conectado com sucesso. Então, quer dizer que esse meu host, login e senha, são logins válidos para se conectar a esse Data Warehouse aqui, ok? Aqui eu só faço por motivo de teste mesmo, tá? Porque fica fácil, rapidamente você testa, você tem o retorno ali do driver deles, se é erro de login, se é senha, se é o usuário, ok? Então facilita muito, né? Tem as mensagens ali de erro bem definidas e fácil de você entender. Com isso pronto, eu vou agora abrir o meu ETL Studio do Target, ok? Para começar a fazer essa conexão. Enquanto o ETL aqui abre, eu vou voltar com vocês em um ponto, tá? Lembrando, isso é uma estrutura
de Data Lake, de multibanco, multipropósito. Então, é bem importante que vocês, né, compreendam conceitos como o conceito de namespaces, tá? O que é namespaces? Poxa, se eu não definir o apontamento desse banco, quando eu for fazer a minha consulta, a minha query na cláusula from, pode ser que você precise, né? Você precise aqui descrever isso. Um exemplo, tá? Aqui, como eu tenho, né, uma, um gerenciador de PLSQL, fica fácil eu selecionar o banco que eu quero, certo? O banco que eu quero, a instância que eu quero, ok? E aqui do lado, né, como eu tenho aqui, né, eu enxergo isso, fica fácil eu ver, né, o banco e a instância e eu saber aqui dentro as tables que eu quero trabalhar. Um exemplo, tá? Um pouquinho select, top 10, asterisco, from, por exemplo, ali, call center, que é uma tabela. Isso aqui neste contexto, tá? Só que eu estou dentro da ferramenta de consulta do meu Lake. Dentro do meu Data Warehouse, né, dentro aqui do meu ETL Studio, eu não tenho isso. Então, note para alguns conceitos, como eu falei, de namespace, que é, possivelmente aqui, você não vai construir assim. Você, no seu from, você vai ter que colocar, né, o database, ponto, né? O esquema, ponto, a tabela, ok? Isso em vias gerais, por quê? Notem que quando eu estou configurando o meu ODBC, olha só, quando eu estou configurando o meu ODBC, eu posso deixar uma conexão genérica em alto nível, ou seja, meu usuário é account admin, ou seja, eu posso administrar todo esse meu lake. E na minha conexão, eu não defini uma database específica, né? Então, imagina o seguinte, se eu tivesse colocado aqui o database A, com essa conexão, eu só poderia consumir, né, os esquemas dali para baixo, nada acima. Se eu tivesse definido um database A e um esquema B, eu só poderia consumir as tabelas do esquema B para baixo e nada acima. Como assim? Vamos lá. Tá? Estrutura básica aqui, pensando aí em namespaces, tá? Então, se eu não defino um banco, eu posso consumir todos. Se eu defino um banco, eu posso consumir todos os esquemas e todas as tabelas que estão dentro, né, ali em cascata, ali dentro. Se eu defino um esquema específico, eu estou refém aqui dessas tables, eu não tenho acesso ao que está em torno. Então, quando você está configurando, geralmente no contexto de Data Lake, quando você está configurando o seu acesso, lembre dessa definição. Você quer que essa conectividade possa navegar por todas as instâncias de banco, esquemas e tables, ou você quer que isso, né, conecte e consuma um database específico, um esquema específico, tá? Nesse nosso caso aqui, eu deixei aberto, tá? Eu não coloquei uma definição, então quer dizer que, claro, o meu usuário tem acesso a isso, tá? O meu usuário, a role do usuário, ele é um account admin. Quando eu criei lá o usuário, eu defini isso. Então, eu enxergo todas as instâncias aqui dentro, tá? Uma coisa não sobrepõe a outra, tá, pessoal? A não definição aqui não vai sobrepor a governança. Tudo bem? Testei, tenho conectividade, já estou aqui no contexto, né, do Data Warehouse aqui, do ETL Studio. Qual que é a ideia? Eu vou adicionar uma nova conexão e aqui vão vir os providers, né, que o target se conecta. Eu vou escolher ODBC, vou dar um nome amigável aqui dentro, eu vou chamar isso aqui de Snowflake. Snowflake. Pessoal, esse nome aqui sempre tá amigável, não tem a ver com o serviço, tá? Tá? Então eu coloquei aqui, eu tenho que colocar o mesmo nome? Não, aqui é o nome amigável, tá? E aqui para mim vai aparecer a lista dos drivers ODBC. E assim como nós vimos ali na configuração do ODBC do Windows, né, que eu fiz só para motivo de teste, eu encontro aqui o driver ODBC deste serviço de Data Lake. E agora eu vou colocar as minhas credenciais de acesso. O meu server, eu vou colocar o mesmo server, né, que eu havia colocado anteriormente. Tá? Eu vou só copiar rapidamente aqui.
Copiar o link aqui do endereço. Então, enquanto eu conecto aqui, aquela ideia, Fabrício, a empresa, nós estamos pensando em levar os nossos serviços de dados para um contexto de data lake, queremos levar os serviços do ERP para uma nuvem, usar um data lake. Eu vou ter conectividade com o target? A resposta é sim, tá? Existem bons data lakes, como eu disse, que fornecem tanto a conexão tradicional como a gente já conhece, que é, né, por consumo de API, utilizando uma codificação, por exemplo, Python, tá? Ou drives ODBC já prontos, tá? Ok? Aqui eu coloquei, né, a URL, meu username target aqui. Se a minha senha, se eu não tiver trocado, meu username é target. Deixa eu só verificar se eu salvei essa senha. Se não, eu dou um reset nela novamente, ok? Não lembro se isso aqui no Windows aqui, se eu acabei salvando ou não. Bom, como eu não sei, eu vou dar um reset nesse password aqui. Deixa eu ver se eu consigo revelar. Acho que não vai revelar aqui. Eu vou criar uma senha nova. Sugerir aqui uma senha forte aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Só um momento. Ó, acho que a senha está aqui salva sim. Ok? Vou cancelar aqui. Então, aqui no target, eu vou colocar a minha senha. E aqui na conectividade do target, por que eu entrei no contexto de namespaces? Aqui, ele vai me pedir um database, ok? Eu tenho que especificá-lo. Então, eu vou colocar aqui, tá? Um dos meus databases aqui dentro, por exemplo, esse daqui, tá? Que é esse meu sample data. Grafia exatamente igual, tá? O mesmo nome aqui precisa estar exatamente igual, tá? E eu tenho aqui já, né, a conexão com esse lake, ok? Então, tem uma fonte chamada Snowflake, que está conectada e eu posso consumi-la. Primeiro, eu gosto de fazer alguns testes, tá? Então, qual que é essa instância de banco? Ela está aqui. Quais são os esquemas que eu tenho? Né? São esses aqui. Quais são as tables que eu tenho aqui dentro? Né? Por exemplo, aqui, né? Dentro do banco Sample Data, eu tenho um esquema, esse TCL, e dentro desse esquema eu tenho uma table chamada Customer. Como é que eu iria consumir, né, essa table? Você pode fazer a query aqui, testar primeiro e só colar no target, ou você poderia construí-la diretamente, tá? Então, eu vou utilizar um componente que vocês já conhecem, né, que é aqui o import do target, ok? O import aqui do target. Eu vou dar um nome para isso aqui, por exemplo, DIN cliente auxiliar, tá? Tab, tabelazinha criada. Vou selecionar a fonte que eu quero, no caso aqui o Snowflake, ok? O método que eu quero é via query, e aqui eu tenho o meu editor, né, de query. Como exemplo, tá? Eu vou abrir aqui, só para fazer um teste rápido para a gente ser assertivo. Eu vou construir primeiro a query aqui, testá-la e levá-la ali para dentro, tá? Então, nesse caso aqui, no banco aqui, Sample Data, nesse esquema aqui, eu vou dar um select rápido aqui, top 100, tá? Tem muitos dados, tem mais de 450 milhões de linhas nessa tabela ali, é muito dado, tá? E vou escolher aqui a tabela Customer, ok? Ó, para mim, trouxe os meus dados, ok, faz sentido. Eu vou copiar essa minha consulta e vou colá-la aqui dentro. Se eu for rodar, provavelmente ela vai dar um erro, tá? Você vai ver que vai aparecer um erro. Por quê? Eu não especifiquei, tá? Não especifiquei ali o meu esquema. Mas também, lendo ali a mensagem de erro, também eu vou precisar fazer o reset da minha senha, por segurança ali, como eu cliquei na alterar a senha e não alterei, ele está me dando ali um problema de autenticação, tá? Eu vou refazê-la aqui.
Se você consegue me sugerir alguma coisa aqui, ou então eu tento uma senha nova aqui. Senha tá muito longa. Arroba target 2023, exclamação, semana do cliente. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Ok. Update na senha aqui. Só recolocá-la aqui novamente. Aplico. Vou dar um preview data. Acabei não copiando ali a minha consulta. Vou copiá-la novamente ali. Possivelmente, quando eu for rodar aqui, ele vai me retornar, né, um erro, por conta, né, que não está especificada qual que é o meu esquema, né? Então, por isso que eu falei sobre os conceitos de namespace. Então, essa tabela que eu estou consultando aqui, essa call center de agora, também como a anterior, né, que era a customer, elas estão aqui neste esquema, né? Então, só vou copiar aqui o nome do esquema, ok? Se eu consigo copiar o nome do esquema aqui, para ficar fácil. Esquema, ponto tabela, preview data. Olha só, errei aqui ao vivo, hein? Errei mais uma vez aqui. Deixa eu só fechar esse meu projeto. Eu vou abri-lo de novo. Eu já havia preparado para vocês anteriormente esse teste, tá? Então eu vou abri-lo novamente aí. Eu tenho esse teste preparado para a gente utilizar aqui. Utilizando ali o usuário, né, com a tabela customer, ok? De novo, eu estou com erro de conectividade. Poxa, ao vivo, realmente eu tô sofrendo aqui com vocês, tá? Vou tentar mais uma vez, tá? Para a gente fechar esse assunto, tá? Para a gente não tomar muito tempo. Eu deixo isso gravado para vocês e posso enviar depois. Mas a ideia aqui é vocês entenderem, né, como é que a gente pode consumir dados fora o RP e nesse contexto de data lakes, ok? Eu vou dropar esse meu usuário aqui. Eu vou criar um novo, ok? Vou criar um novo usuário. Chama ele de teste 1, tá? Teste 1. Vou tentar criar uma senha que ele não me reclame aqui. Ok? Colocar esse meu usuário como sysadmin. Criar o usuário. Usuário teste 1 criado com sucesso. Eu só vou testá-lo aqui no ODBC, tá? Para ver se está tudo certo. Teste 1, a senha que eu acabei de criar. E vou pegar o meu server novamente aqui.
Só estou tendo bastante dificuldade aqui, tá? Parte de segurança. A senha está sendo resetada com bastante frequência, solicitando que eu a resete, tá? Pode ser por conta que eu tenho mudado várias vezes aqui, pois por segurança ele está me pedindo para fazer uma mudança dessa senha, ok? Só tentar gerar uma senha um pouco mais segura. A gente passar um pouco para frente, tá? No nosso conteúdo. Bom, isso aqui é uma senha forte. Vou tentar colocá-la aqui. Eu vou salvar aqui na guia para que eu não a perca desta vez. Trocar, só para testar mesmo aqui. Com sucesso, ok? Então, passou aqui na autenticação. Eu vou estar só trocando aqui a nossa conectividade no target, tá? Bom, eu vou trocar aqui por teste 1. Eu vou colocar esta senha, esse mesmo apontamento aqui do host. Ok? Aplica, salva. E aqui eu tenho a minha consulta, tá? Eu vou testar ela novamente, vou voltar para lá e testar, para a gente verificar os dados que serão retornados com esta consulta, ok? Então, meu top 100 customers veio aqui, né? As minhas informações. Então, é uma consulta válida. Eu vou dar um preview aqui no target. Pronto, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Daqui para frente, tá? Todas as informações, elas são, né? Toda a estrutura de query é conforme vocês conhecem, não tem uma linguagem nova, PSQL. Eu estou consumindo ali, né? Essa tabela que está dentro desse data lake que está fora do meu ambiente, que está fora do meu RP, tá? Então, com isso aqui, se eu desse agora, né, aqui um apply e fosse seguindo, vou dar um run nesse meu projeto, ó, salvei, deploy, e a conexão disso é muito rápida, tá? Declarou ali a variável, né, a conexão, já rodou, já iniciou a importação desses dados, né? Então, ó, finalizando aqui, se eu abrir agora o nosso Query Tool, para quem participou da live da parte da manhã, né, o gerenciador do in-memory do target, eu vou verificar que eu tenho uma base de dados nova aqui dentro, eu vou conectar ela rapidamente aqui. Olha só, eu tenho uma base de dados nova e a tabela Customer, conforme a gente havia mencionado. Então, eu já ingeri, o dado já está dentro do in-memory do target, já pode ser modelado, ok? E iniciar aí, né, a parte da semântica, colocar isso em algum cubo ou criar um cubo novo, ok? Pessoal, essa era a primeira parte aqui, tá? Da nossa Masterclass sobre Data Lakes, tá? Falar um pouco dos conceitos, utilizar um Data Lake como exemplo e fazer essa conectividade entre o Target e o Data Lake, tá? Lembrando, tá? Essa parte do ODBC foi só para testar o login e senha, porque a gente consegue ter as respostas, né, as negativas de serviço, as mensagens de erros, elas são bem mais elaboradas, então é fácil de entender se é o host, se é o IP, se é porta, se é login, se é senha. Isso não é necessário, tá, no contexto do target, tá? Aqui no contexto do target você vai colocar as credenciais de acesso aqui, tá? A pergunta é, preciso configurar lá no ODBC e configurar aqui? Você precisaria configurar o ODBC e configurar aqui se você estivesse utilizando a conexão do tipo DSN,
que aí você já coloca lá dentro a credencial, o banco que você quer, e aqui você já consome direto. Se você utilizar como ODBC, você pode configurar diretamente por aqui mesmo, tá? Isso vale, pessoal, para todas as outras conexões, tá? Se você tem um drive ODBC, se a sua fonte aceita o ODBC, configure diretamente, tá? Não é necessário você configurar o DSN para trazer para cá, ok? Alguma pergunta no contexto do Data Lake, da conectividade, sobre os namespace, a estrutura, né, de banco, esquema, table? Acho que não, tá? Então eu vou seguindo para o próximo ponto, que é outra característica bem interessante dos data lakes, neste caso aqui, desse que eu estou utilizando, né, para fins acadêmicos aqui, não é diferente, que é, olha só, eu tenho uma guia rica em marketplaces. Porque é comum, né, os serviços de data lake querem que você, né, tenha aderência a eles e consuma o serviço, então eles vão fazendo, né, conectividade, vão fazendo parcerias com dados, com outros marketplaces, para que você consuma a partir daqui, tá? Por isso, qual que é a relevância disso para o nosso negócio? Eu sou uma distribuidora, eu sou um varejo no Brasil, meu RP é o Proteus, meu RP é o Intor, eu não estou ainda no nível de data lake. Mas olha só, eu poderia estar utilizando esse data lake não para formar a estrutura de banco de dados aqui, até porque você já tem isso no seu RP, mas mirando aqui os marketplaces. E eu encontrei coisas aqui muito interessantes, muito usuais para o dia a dia. Embora está tudo em inglês aqui, aqui na barra de pesquisa, por exemplo, pesquisar Brasil, tá? Olha só, tem informações, o pessoal de fora coletou informação do Brasil, tá? A gente tem informações aqui micro e macroeconômicas, tá? Um outro exemplo aqui, tá? Vou colocar Brasil com Z, o que a gente tem aqui dentro. Olha só, tem o DataSUS, tá? Que são informações de saúde pública no Brasil. E olha só que interessante, é free. Então, vocês aí que são nossos clientes de farma, de medicamentos, tem aqui dentro um data lake de informações do Sistema Único de Saúde brasileiro. E como eu estou no âmbito deste marketplace, coisa que eu achei bem interessante, olha só, sem código, sem Python. Lembrando, você pode fazer via Python, tá? Você pode fazer com C Sharp, com a sua linguagem de preferência, mas é uma forma de você rapidamente obter dados. Estamos falando de BI. A gente não está mais. A gente está numa época em que a gente precisa que BI seja mais rápido. A sustentação tem que ser leve, né? Então, se isso puder já estar tudo pré-conectado, ali plugado, isso vai ajudar bastante. Isso aqui funciona, pessoal, muito parecido como apps, tá? Você não abre a loja de aplicativo do seu celular e vai lá, escolhe um app e dá um get, no caso da App Store é get, no caso da Play Store é instalar. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu já fiz isso, tá? Aqui do lado tinha um botão Get Marketplace. Eu cliquei no botão, ele me pediu 10 minutinhos para fazer a conexão. E olha só, quando eu venho aqui, ó, em Data, além dos meus dados, olha só o que aconteceu. Apareceu para mim já conectado o DataSUS, né, o DataSUS Access, ok? Com as informações aqui de acesso, tá? Jornada e algumas informações aqui, umas views prontas, classes, ok? Aqui dentro que nós temos. E todo o contexto seguinte para essas informações de saúde pública do Brasil aparecerem no target vai ser o mesmo processo que nós fizemos agora, tá? Por quê? DataSUS é um banco de dados e eu poderia vir aqui e editá-lo, por exemplo. Eu quero colocar aqui só como DataSUS, tira esse nome complicado, DataSUS, save. Aí ele vai mudar o nome para mim. Esse aqui é o esquema, tá? Esse é o esquema e essa aqui são as tabelas. Então, eu poderia vir aqui no target, criar uma conexão nova,
via ODBC, eu só vou alterar essa daqui, tá? Pro Data SUS, ok? Apply. E aqui eu já poderia fazer a query direta, porque eu já fiz ali o ODBC, já coloquei o driver, ok? Então eu tenho aqui, né, essa tabela aqui dentro, eu poderia já fazer uma query com ela, né? Que informações que tem aqui dentro? Quais são as colunas? São 42 colunas: idade, a condição, os quantas vezes o paciente. Aqui não fala o nome, tá? Claro, os dados sensíveis foram ocultados, mas tem uma média de faixa etária, ou seja, tem uma série de informações que o pessoal da gringa coletou, tá? Com o Sistema Único de Saúde e colocou isso no Marketplace e tá gratuito, tá? Isso aqui são as colunas aqui dessa tabela. Então eu poderia vir aqui, deixa eu só pegar o namespace completo aqui para ficar fácil para a gente trabalhar. Olha só. Eu poderia só, já virei para o DataSource, então eu poderia dar aqui um select top from, olha só. Deixa eu só tirar aqui, né? Colocar o namespace como ele deve estar, é ponto, nesse meu caso. Olha, eu tive algum problema aqui de definição do Data Warehouse. Possivelmente eu esqueci aqui de deixar no meu usuário, né, que ele tem acesso a esse banco de dados, ok? Não coloquei ali, né? Eu esqueci de colocar os bancos que esse meu usuário pode colocar, mas pelo adiantado da hora eu não vou fazer isso nesse momento. Mas assim como eu consumi aqui, né, eu consumi a informação ali daquele sample data, que eu vou fazer a mesma coisa. E esse marketplace tem muita informação. Informação de clima, informação sobre política, né? Eu coloquei Brasil aqui para pesquisar como um todo, então você poderia, por exemplo, pesquisar um assunto que você quer no Google, encontrar o marketplace e pesquisar se ele está disponível aqui. Ou encontrar em qual data lake aquele marketplace que você quer está disponível, né? Então tem muita base que é free, tá vendo? De clima, né? No mundo inteiro, tá free. Tem algumas que são pagas, algumas são por requisição, né? Então tem bastante informação, tem informação econômica da América Latina inteira, a relação de consumo por região. Pessoal, tem um universo de informações aqui dentro, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje com essa masterclass. Vocês já usam Target, vocês já conectam seus projetos aos seus RPs, vocês já usam in-memory. E agora? Vamos mirar mais alto, tá? Tem muita informação, tem muito dado que pode ser bastante útil para a organização de vocês. E Target tem uma maneira rápida, simples, elegante da gente obter esses dados. Isso está dentro do seu RP. Percebam que é o seguinte aqui, eu não coloquei a mão em uma linha de código. Tá? Então, essa interligação do target com um data lake que já tem marketplaces, isso é tremendamente elegante, tremendamente poderoso para as organizações, ok? Quiserem falar mais do assunto, me procurem, tá? Tem muita coisa bacana para a gente trabalhar no contexto aí de marketplaces e o BI Target, ok? Vou agora para a parte final da nossa apresentação aqui. Fiquem sempre ligados aqui às nossas redes, tá? Nós temos aí uma semana inteira de conteúdo para vocês, tá? Fiquem conosco, tá? E tem presente, tem brinde aí para quem ficou conosco, tá? Válido até o dia 30/9 e só para quem estava na Masterclass, tá? Não adianta mandar o código para o coleguinha, tá? Na compra de 5 viewers, tá? Que é aquele usuário de consumo, você ganha um grátis. E na compra de um designer, você também ganha um usuário viewer gratuito, ok? E para quem quer o cupom, escaneia, tá? Rápido, antes que você perca aí, escaneia antes que eu encerre aqui a publicação da tela, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês. É um assunto que é de tremenda relevância, é um assunto gostoso da gente trabalhar, falar de data lakes, né, de marketplace, data marketplaces, tá? Tem muita coisa que a gente ainda só arranha a superfície e Target pode ser aí
a ferramenta para você alcançar esses dados e incrementar, né, deixar isso mais rico ainda, tá? E assim melhorar aí a percepção de vocês sobre o mercado, ok? Mais uma vez, para vocês, obrigado, time de marketing, o convite, tá? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero ter contribuído. Prossigam, tá? O dia está recheado de outras lives e a semana vai até sexta-feira com bastante conteúdo para vocês, tá? Contem conosco aí. Até uma próxima.